Então vamos lá, iniciando a gravação da aula, tá? A aula hoje, dia 20/12. Então vamos lá, eu vou passar por todas as ligas, como a gente sempre faz, mas com um pouquinho mais de rapidez para a gente trabalhar algumas situações, beleza? Então, Copa, movimento aqui no 35, rompeu o 35, foi embora. Então eu já sei, ó, que 55 é movimento de queda. E onde que ela para? 25, batata. 55. Então, isso aqui, a primeira coisa que eu descubro numa liga é isso, tá? E aí, se eu descobrir isso aqui, ó, por que que não é o 20? O 20 é o bebê abandonado, então ele não conta, tá? Onde tocou uma vez só. Então, ó, ela para no 25. Chega no 25, ela faz o quê? Ela sobe. Perfeito? Perfeito. E chega no 55, ela cai. Perfeito. E suponhamos que eu não esteja vendo nada disso aqui, tá, pessoal? É só o que eu tenho. Então chega no 55, ela cai. Chega no 25, ela sobe. Então, quando está no 55, esquece. Quando está no 25, joga para cima. Beleza? Praticamente isso. Chegou aqui, ela não voltou no 25, então você não faria entrada de subida. Chegou aqui, ela não voltou no 25. Agora percebam, o fundo dela, ó, tá ascendente. Então é uma liga que está o quê? Subindo. Ela sobe, essa é a retração. Todo mundo, retração de Fibonacci. Tá aí, ó. Sobe e volta no 35. Aí aqui ela voltou do 35, né? Do 50, ela voltou para o 35. Depois ela subiu no 55 e voltou aonde? No 40. Subiu no 55 e voltou aonde de novo? No 40. Então é uma liga que nesses movimentos aqui, ó, está extremamente over. Uma defesa de queda. Existe defesa de queda no 40? Não. Vou parar de falar para o pessoal. Isso aqui é defesa de reversão. Ou seja, movimento de over. Se ela cair aqui, ela passa a ser under. Beleza? Então, esse é o movimento da Copa. Tá? Agora vamos mudar o gráfico aqui. Ó, isso do over. Gráfico do 1,5. Ó, percebam. Movimento do 35, toda vez que bate no 35, cai. Bate no 35, cai. O que que você faz? O 35 é uma região extremamente forte. Por que que ela é uma região forte? Porque ele tem movimento marcado. Professor, como é que você viu isso aqui? Olha só, tentando bater no 35 um monte de vezes e não está conseguindo subir. Perfeito? Perfeito. E o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que toda vez que ela bate no 35, ela tem força para baixo. Mas caso ela vença o 35, ela tem força para cima. Aí, ó. Pronto. Ah, professor, não acredito. Não, então deixa ela bater para baixo de novo. Aí, ó. Pronto. Perfeito? E basicamente isso. Professor, mas ela não está nem no 35, então não faz nada. Ou espera ela chegar no 35 para você jogar para baixo, ou espera ela passar do 35 para você jogar para cima. Perfeito? Porque você já descobriu isso daqui. Temos um fundo onde? No 15, que não foi respeitado. Então jogou para o 10, agora a gente tem um fundo no 10. Chegou no 10, rompeu esse 15 aqui e foi embora. O último movimento que ela tem marcado é 25. Depois que ela rompeu 25, ela vai até o 35. E ainda mais, professor, eu quero operar no under. Então espera ela romper 35, que aí ela vem buscar, sabe quanto? 55. Professor, não quero operar no under. Odeio under. Se você odeia under, meu amigo, quando ela chegar aqui no 40, mete o pé do over, porque ela vai ficar pagando o que aqui? Under. Porque ó, caiu brusco, sobe brusco. E lembra que a gente falou? Passou do 35, desde que tenha jogos o quê? Over, para ela fazer o movimento de quê? De subida. E aí aqui a gente tem duas situações. A primeira situação que a gente tem é a situação que nessa região aqui você tem uma região extremamente marcada e pesada. Então, se ela venceu o 35, bum, tiro, porrada e bomba para cima. E você tem essa queda muito acentuada. Tá vendo? Do 55 até o 35. Essa queda muito acentuada, ela diz muito em relação ao quê? Em relação a momento over. Se está caindo o under, o momento over está muito interessante. Perfeito? Por quê? Porque o over está caindo. Porque o under está caindo nessa região aqui.
E aí a gente tem esses movimentos marcados e isso faz com que a gente entenda melhor a nossa liga. Sempre que a gente fizer isso, a gente vai ter o entendimento de linhas under, linhas over, para a gente fazer as nossas análises de uma forma muito mais interessante. Perfeito? Então, nesse momento aqui, a gente tem uma liga na região under, né, na região over, porque o under está aqui embaixo. Perfeito? Então, vamos trabalhar um pouquinho de ambas marcam. Vamos lá. Ó, ambas, a gente tem uma região, qual é a região do ambas? 50. Ah, que legal, professor, como é que você descobriu isso? Todo mundo conseguiu descobrir? Na próxima eu vou pedir onde é a região, porque às vezes eu fico falando e acho que está todo mundo compreendendo. Qual é a região? 50, ó. Tem alguma outra região, professor? Tem também, essa aqui também tem a 45, né? Essa 45 aqui também está bem forte. Então, essa região aqui, esse movimento aqui, ó, toda vez que ela chega nesse momento aqui, ó, você joga para cima. Ó, você joga para cima do under. No over também, acho que está lá para você jogar para cima, né? Aqui, ó, tá no 40, então tem entrada para o over, porque é uma região de perda. Se tem jogos over, tem entrada para over. Se tem jogos under, desde que ela faz esse movimento, entrada para subida. E nesses movimentos aqui, ó, tanto que acabou de pagar um 2-1, defesa de tendência, perfeito? Então vamos lá, agora vamos para euro. Euro, o que a gente tem da euro? Qual o movimento marcado? 45, aí ó. 45, movimento muito interessante. Aqui ela até trabalha um pouquinho no 50, mas o grande movimento da euro, onde eu vou ter muito mais segurança de operar, é na região do que? Do 45. Se ela passar para cima, se ela passar para baixo. No entanto, ela está batendo 50 e voltando. Então, batata. Subiu do 45, tem um jogo over, under. Subiu do 45, tem um jogo over, under. Subiu do 45, tem um jogo over, under. Pronto. Vários movimentos repetidos. Perfeito? Subiu, chegou no 35, tem um jogo under, over, 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 over. Foi embora, over, over. Aqui, se ela tiver lateralizado, são dois tiros. E aí é dessa forma que se opera nesta liga. Perfeito? Chegou no 50, não tem entrada para over. Chegou no 35, tem entrada para over. Perfeito? Porque é o movimento que a liga está fazendo. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de liga. Melhor quando você pega uma liga com amplitude maior. Mas esse movimento aqui é um movimento bem interessante, que são movimentos o quê? Marcados. Perfeito? E aí, esses movimentos marcados, a gente precisa identificar ele de uma forma bem rápida. Ambas, vamos lá, ó, ambas já não está tão interessante. O gráfico de ambas ele é muito ruim, mas se tivesse uma marcação aqui seria no 45, perfeito? Então, essa aqui seria do 45. Essa situação aqui, pessoal, é uma situação muito interessante, porque essa liga ela é diferente da que a gente estava, eu vou mostrar para vocês. Under 1.5, olha que legal o Under 1.5. Chega no 40, cai, chega no 40, cai. 35. Então, é uma liga que nesse movimento aqui não está fazendo bons movimentos, né? Porque você não tem nenhuma tendência de queda e nenhuma tendência de subida. Diferente da Copa. Lembra da Copa? Que a gente tinha um movimento muito interessante, principalmente o quê? Under caindo, muito interessante. E olha onde é que o nosso over está, região de quê? De jogar over. Se é under, você joga over. Se é over, você joga over. Se é under, você joga over. Se é over, você joga over. Para quê? Para defesa de queda. Essa região aqui, pessoal, se vocês operarem nessa região aqui, a chance de vocês tomarem um head é muito pequena. Por quê? Porque ela está numa região de quê? De suporte. Suporte de quê? De tendência. Professora, perdeu esse 40, esquece o over. Ah, caiu para 35, vou dar mais um tiro. Você vai ficar dando tiro, sua banca vai embora. Tá? Então, esse movimento aqui. Pessoal, tá todo mundo quietinho? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, Sim. Beleza. Então, essa região é muito importante. Olha só, aqui ela caiu só, de resto ela só subiu. Então, o 40 é uma região importante. Perfeito? Beleza. Então, basicamente,
É isso que a gente tem. Diferente da liga aqui, ó. Essa liga aqui a gente não tem muitas regiões. Aí, ó, movimentos sobe, desce, sobe, desce. É um movimento de uma liga, como eu já disse para vocês, vocês vão ouvir em várias aulas, não é uma liga interessante, porque você tem que ficar trocando over, under, over, under. Ou você já entende e consegue operar em dois mercados, ou você acha uma liga de amplitude métrica legal. E aí eu vou explicar o que é amplitude métrica, tá? Principalmente para a galera que está chegando aí, tem uma galera que ainda está um pouquinho confusa. Amplitude, aqui ela tem amplitude. Do 60 ela veio no 35. Aqui ela já não tem mais amplitude. Tá vendo? Você não sabe se ela está subindo ou se ela está descendo. A liga anterior que a gente tinha, ela tinha um movimento de amplitude, né? E depois ela perdeu esse movimento, ó. Olha que amplitude legal, ó. Olha que amplitude. Por que eu gosto de liga com amplitude? Se ela sobe muito, ela desce muito. Aí aqui ela começou a diminuir a subida e a descida e está fazendo esse movimento. Aí, ó, acabou de pagar um over aqui, ó. Aí, ó, só 7 golzinhos, tá vendo? Olha que beleza. Olha que região que a gente está. Tá vendo? Essa região é muito interessante. Perfeito? Então vamos lá, vamos para super, né? Vamos analisar. Zama, boa noite. Boa noite, Com alguém me relação chamou? a, com relação à amplitude, não sei se eu gosto de trabalhar porque só faz esse sentido que ela, quando sobe muito, ela desce rapidamente também? Ou qual Então, o sentido de amplitude? Porque ela tá ó, rompendo o oco e tá pagando, assim, não? o porquê que eu gosto da amplitude? É qual o sentido da amplitude? Porque, assim, quando percebe-se que tem uma diferença muito alta, né, que Ah, cai ou sobe de exato, forma ó. de V, mas aí Uhum. qual o sentido? É porque tá rompendo o oco na subida ou qual é o sentido? Então, em relação ao sentido, independe. A amplitude, ela vai fazer várias figuras gráficas, e eu vou explicar para vocês. Essa aqui é uma figura gráfica V, né? Se ela vem lá de 80, aqui ainda é 60. Se ela vem lá de 80, é aquilo que eu já dei esse exemplo em uma das minhas aulas. Imagina, quanto mais alto você joga uma pedra, com mais força ela cai. Perfeito? Então, o que que isso quer dizer? Se ela subir muito, ela vai descer muito. E se ela descer muito, ela vai subir muito. E aí você fica surfando. Quando ela está lá no topo, você surfa para baixo. Quando ela vem aqui embaixo, você surfa para cima. Diferentemente de uma liga que fica nessa região. Porque olha só, aqui você tem over, under, over, under, over, under. Aqui você tem under, 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 over. Sacou? Se você está aqui, você tem over, 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 over. Não é melhor? Entende? Então, uma linha com amplitude, você tem muito mais jogos da sua o quê? Do seu mercado. Se você quer over, olha que quantidade. Se você pega uma liga com amplitude, você tem que fazer muita bobeira para você não ser lucrativo aqui. Se você está no under, você tem que fazer muita bobeira para você não ser lucrativo aqui. Agora, aqui não. Aqui você pode falar assim: vou jogar over, paga under. Vou jogar under, paga over. Vou jogar over, paga under. Vou jogar. E aí você vai ficar naquela confusão. Caramba, professor, eu mudo de mercado e eles vão mudando. Por quê? Porque ele está nessa lateralização. Aqui que ele desceu um pouquinho, olha como é que ele entregou os over seguidos. Então, quando a gente tem uma liga com pouca amplitude, fica difícil. O que o Ibeltino, não sei se ele está aí, o que ele gosta de uma liga dessa, que a gente chama de arame farpado, é que é uma liga que, se você for fazer no Gale, você vai pegando, porque paga um, sobe e desce, paga um, sobe e desce, paga um, sobe e desce. Então, é a característica dessa liga. No entanto, esse tipo de liga aqui você consegue ser muito mais lucrativo. Se você pega uma subida dessa, acabou. Aí você tinha falado sobre a questão de oco também, né? Ela vai fazendo os movimentos muito interessantes. Você vê, tem uma aula que eu falo, o último degrau dela é no 30, né? Então, meu irmão, tu não faz nada aqui embaixo, tu não faz nada aqui embaixo. Quando ela superar isso aqui, ó, ainda tem essa cabecinha aqui do 35, você espera. Depois que ela superar isso aqui, ó, não tem nada mais, é livre. Só tem uma lateralização no 40, mas pequena. Aí ela, ó, vai embora. Perfeito? A partir do momento que ela vai embora, tá perfeito. Ok? Tirou a dúvida? Sim? Vamos lá então. Under 1.5, ó. O mesmo movimento do over a gente tem no under 1.5, uma liga também com muita amplitude. Uma liga dessa com muita amplitude, ela fica interessante pelo seguinte: toda vez que ela chega aqui no 40, ó, que ela chega aqui no 40, ela desce. Chega no 45, ela está fazendo movimento também de quê? De descida. E aí, olha só que interessante, olha onde essa liga está.
Quem que vai poder me dizer o que está acontecendo nessa liga Super? A gente não baixou o mosaico. O que está acontecendo na Super? Acho que tá pagando Big. Tá pagando Big, mas a gente nem ligou o gráfico do 3,5. Não tá pagando 2 gols. Ah, muito bem. Quem falou? Fui eu, Lucas. Lucas. Essa região aqui, pessoal, está pagando pouquíssimos 2 gols. Provavelmente ela vai começar a pagar 2 gols. Por quê? Porque esse cidadão aqui tem que cair e esse daqui tem que cair. Então ela vai começar a fazer o pagamento de 2 gols. Mas até aqui ela não estava pagando 2 gols. Por quê? Porque essa aqui está no topo, olha lá. Ó. Então quer dizer que um gol estava legal, ou zero, né? E essa aqui também estava no topo, quer dizer que os 3 gols também estavam legal, ou mais. A tendência é que essa caia e a tendência é que essa caia. Então ela vai começar a pagar 2 gols. Mas olha que interessante, esses movimentos aqui são movimentos contínuos. Para quem pega uma liga dessa com as duas subindo, você pode jogar tanto under quanto over, porque o mercado está te entregando. Só não está entregando 2 gols, beleza? Então vamos parar aqui para a gente agora analisar o do ambas. O do ambas é um mercado que ele não tem muita direção, tá vendo? Ele fica aí pipocando, enfim. Mas aqui o movimento dele é o 50, tá? Por quê, professor? Eu quero que vocês batam o olho e já percebam isso, tá? Por quê? Depois assista essa aula de novo. Por quê, professor? Por causa disso aqui, ó. Ele é um divisor de águas, tá vendo? Bateu no 50, pessoal, não suportou, só fica aqui. Caraca, rompeu o 50, foi embora. Caramba, que dificuldade para descer o 50. Desceu, não voltou nele mais, ó. Aí, ó, bateu, caiu. Caramba, agora sim, rompeu. Agora pronto, ó, rompeu, não cai dele mais. Agora caiu. Aí, ó, não consegue passar dele mais. Então são movimentos muito interessantes, muito marcados. Perfeito? Então vamos lá, terminamos a nossa super e agora vamos passar para Premiere. Vamos começar com 2,5, que é como a gente sempre faz, né? Então vamos lá. Olha só, a Premiere, ela tem uma característica muito interessante. Essa é um tipo de liga, pessoal, que eu sempre falo para vocês. Se vocês querem operar, olha só para vocês verem, que fundo é esse, gente? Hein? Que fundo é esse? Qual que é a porcentagem desse fundo? 40. 40. Isso é a melhor coisa que existe. Por quê? É Porque o over, né? fundo dela é o momento bom de várias ligas. Olha aqui, fundo 40, gente. Chegou no 40, meu irmão, é para cima. Chegou no 40, é para cima que se anda. Então, esse movimento dela, até a lateralização dela é com over. Por quê? Porque ela tem muitos jogos over. Então, se ela está lateralizando, a chance de ela lateralizar over com over é muito grande. E aí, o que, que acontece? O que, que você faz numa liga dessa? Professor, que dificuldade. Chegou no 70, o que, que ela está fazendo? Caindo. Chegou no 70, o que ela está fazendo? Caindo. Caindo. Então, assim, você já sabe exatamente o que fazer. Tu tá numa liga dessa, você já notou isso aqui quando você chega aqui. Caraca, professor, que maneiro. Ela chegou aqui no 70. Opa. Ela chegou aqui no 70, que beleza. Ih, mas quando ela chegou aqui, ela caiu. Quer saber? Vou parar de operar para over. Ótimo. Ou então, quer saber? Isso cabe a cada um. Vou mudar para o amp. Ótimo. Mas o 40 não. Quando ela sobe para o 40, aqui o movimento foi frustrado, voltou, o movimento foi frustrado, voltou no 45 e foi embora. Essa região aqui, então, eu já sei que é um movimento difícil. Então, eu espero ela fazer o quê? Romper e vai embora. Essas situações aqui, pessoal, elas são situações. Ó, deixa eu trabalhar o gráfico do under, que eu vou trazer ele para vocês também de uma forma bem interessante. Que vocês precisam entender como está o under. Olha só. O under, 45, queda. Pronto. 45, queda. O under agora está no movimento de quê? Onde que é a diferença? Onde que é o divisor de águas? Aqui no under não está tão dividido como está lá, mas nesse momento aqui o divisor de águas eu tenho 30, é um bom local, tá? E tenho também o 25. Perfeito? Então eu tenho 30 e tenho 25. Se eu quero operar para over, essa queda do under é interessante. Essa queda do under é interessante. E ele está caindo no 45, no 45 e eventualmente em algumas regiões, nessas duas aqui no 40, mas
A situação dele forte é qual? O 45. Perceba como essa liga, ela está num movimento totalmente over, com o under fazendo o quê? Em queda. Então percebam que liga interessante para operar. Fechar isso aqui. Esse movimento dela tá muito interessante, cara. 40 jogou para cima. Pô, que legal. Under jogando para baixo. Pô, que legal. O professor acabou de falar, caraca, essa liga aqui é tudo, porque o movimento dela está onde? Está no 40, que legal. Então, basicamente é isso. Eu tenho que entender que esse 40 é movimento de queda, que esse 40 é 70 de queda, e que essa região aqui é de subida. Ah, mas eu fiquei tentando aqui, ó, subir no 45, mas ora, o 45 tem vários jogos, ele tem uma subida, duas subidas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em 10 jogos ele subiu duas vezes. Por que você está jogando over aqui para subir? Não é melhor você jogar quando ele cair por 40? Porque aqui você tem uma defesa, você pode jogar over em cima de over, e você pode também jogar o quê? Over em cima de under. Então é over a vida toda. Ou é para subir, ou é para defesa de quê? Esse movimento aqui é de queda, tá, pessoal? Porque esse aqui é um fundo. Aquele outro 40 que a gente estava falando lá na Copa, defendeu uma tendência. Por quê? Porque a gente tinha um outro fundo. Ó, perdeu o 40. Pagou, ó, perdeu 40. Depois que ele perde 40, não tem mais, ó, perdeu, subiu, perdeu 40. Pronto. Professor, vai pagar aqui 1 milhão de 5 mais times. Não tem problema. Só não tem mais entrada, porque perdeu 40. Agora, enquanto estava aqui em cima no 40, ó, pagou um 3 a 4, aí depois ele caiu, só voltando aqui, aí tinha o quê? Uma defesa de queda aqui, não tinha? Aí, ó, pagou um 2 a 2. Aí você jogaria na 22, opa, pagou um 0 a 0. Quando ele paga um 0 a 0, esse movimento dele faz basicamente o quê? Ele joga para baixo. Quando ele joga para baixo, o que que a gente faz? Não tem mais entrada. Professor, Mete o pé para mete quem o joga pé. over. Aí, poxa, professor, acabei de sair, pagou um over. Ótimo, voltou para 40 de novo. Você está reclamando? Porque você não pode ficar aqui. Diferentemente da Premier, que a Premier, o fundo dela é 40. Quando você pega uma liga desse jeito aqui, tá ótimo e é raro, tá? Não é muito fácil você pegar. Beleza? Então você tem aqui o under, tá? Essa região do under em queda, tá? Até deu um movimento de subida aqui no 30, mas é uma região que está em queda. E você tem aqui o ambas. O ambas não está legal. Se o ambas não está legal, ele pode começar a pagar 3 a 0 ou até mesmo 4 a 0. Por quê? Porque apesar do over tá legal, o ambas não está legal. Perfeito? Ah, professor, quer dizer que está ruim? Não, olha só, ele está trabalhando 40. Só que ele está tão bom, que como ele deu esse sinal para baixo aqui, ó, ele não está tão interessante, perfeito? Então, pessoal, basicamente, o que eu estou passando para vocês hoje é um entendimento gráfico, que eu sei que tem muita gente ainda com dificuldade. Agora a gente vai cair para esse entendimento gráfico para o mosaico, e depois eu vou finalizar falando de outra situação, tá? Vamos lá. O mosaico, pessoal, ele é o seguinte, vamos trabalhar aqui. Vamos começar pela Copa, né? Ah, daqui é a Copa. Aí, ó, acabou de pagar um 0 a 0, não é isso? Aí, ó. 0 a 1, olha que beleza. Ou seja, perdeu o quê? O 40. Então é bom a gente trabalhando para a gente ver o que vai acontecendo nela. Ah, professor, pode chegar aqui e voltar? Pode. Mas o que você não vai é ficar aqui operando, cidadão. Por que, cidadão? Porque não tem mais. Você já marcou 40 aqui, cidadão. Se você marcou 40, você opera para cima. Caiu, meu irmão, esquece. Ou muda para o under. Aí, para você mudar para o under, você liga. Olha que beleza. E o que eu tinha falado no gráfico do under? Quando ele chegar nessa região, o que ele vai fazer? Movimento de quê? Subida. Lembra que eu falei com vocês? Então, por que eu vou jogar aqui, cidadão? Acabou, não tem mais entrada. A partir desse 0 a 0 em cima do 3 a 2, ele deixou a liga péssima para o over e deixou a liga o quê? Ótima para o under. Beleza? Vamos acompanhando para ver enquanto a gente vai fazendo esse movimento aqui. Vamos lá. Professor, Oi. a Premier perdeu lá o fundo de 40 dela.
acabou de perder pela primeira vez aí o fundo de 40 dela. Então, perdeu, acabou, não tem mais, beleza? Claro que tem que ver os jogos, os próximos jogos, né? Mas perdeu o fundo, aí, ó. Ó, perdeu o fundo. Provavelmente ela possa ganhar de novo. Aí, ó, só até um 3-0, aquilo que eu tinha falado. Provavelmente ela possa ganhar de novo, para aí sim voltar para a região. Mas aqui, ah, não, vou jogar aqui para voltar. Não fica tentando acertar aqui não, gente, tá? Não fica tentando acertar nada não. Espera o melhor momento dela. E olha depois de quanto tempo que ela perdeu o fundo, olha. Então a chance dela trabalhar no under é muito grande. Aí olha para onde está indo o under. Ou você muda ou você mete o pé dessa liga. Você já pegou tudo que você já queria, cara. Você defendeu queda, você fez subida do 40, você vai ficar mais aqui para quê? Para nada. Beleza? A gente vai chegar lá daqui a pouco fazendo os estudos do mosaico. Então vamos lá. Ó, aí ó, acabou de ser um 0-0 na verdade, né? Esse jogo aqui acho que não tinha nada? Não tinha não, né? Aí ó, pronto. Ah, professor, o que que você estava falando? O que que eu falei que quando chega no 40 e cai? Meu irmão, aqui ó, pagou um 0-1, um 0-0. Pô, aí tu tá lá tentando over. Claro, tu não se ligou nisso aqui. E tem gente que fala assim, poxa, professor, vi um monte de over, só foi na minha vez, parece que ela até sabia que eu entrei. É só você que não sabia onde é que estava o gráfico, né? Se você soubesse onde estava o gráfico, meu irmão, tu não ia fazer absolutamente nada para o over. Ou tu ia fazer o quê? Mudar a tua mão para o under. Perfeito? Todo mundo está entendendo até aí? Eu estou falando um pouquinho mais rápido, pessoal, porque a aula é curta e eu quero passar bastante coisas hoje, beleza? Mas não entenderam, pode dar um coé aí, um grito, enfim. Beleza? Só não levanta a mão porque eu não consigo ver. Então, o que que acontece? Esse movimento aqui, eu quero trazer ele para vocês de uma forma muito interessante. Por quê? Porque, olha só, a tendência gráfica, pessoal, ela diz muito. E o que que eu quero dizer para vocês sobre isso? Eu quero dizer que o que quando pagou esse... Teve um aluno que mandou para mim que fez 9 entradas seguidas e pegou 9 heads seguidos. O primeiro jogo dele foi um 0-1 em cima de um 2-1. Ou seja, jogou todas as linhas para baixo. Só não jogou a linha do under meio, né? Só ia jogar se fosse um 0-0. Então, pessoal, o que que acontece? Esse movimento aqui, ó, a gente já sabe que é um movimento de queda. Mas eu quero trabalhar ele para vocês verem o que um movimento de quê? Um movimento de descida no mosaico. Por exemplo, todos esses jogos aqui, ó, ele está condicionado a esse. Esse jogo aqui pode pagar um over e sobe, mas esse daqui não sobe. Esse pode pagar um under, esse daqui não sobe. Esses jogos aqui são jogos para você ficar atento. Mas essa região aqui, por mais que pague over, não tem entrada. Por que que não tem entrada? Porque pagou um under aqui, então a linha apontou para baixo. O único jogo que poderia era esse, não pagou. O único jogo que poderia pagar era esse. Só que se pagar um over aqui, ele pode fazer uma coisa chamada o quê? Um pullback ou um pivô de baixa. Ele paga aqui e continua caindo aqui. Ou então ele vem pagando tudo under, mas não existe entrada. Por que que não existe entrada? Vamos lá. Quando você está nessa região aqui, olha o que aconteceu. Jogou para cima. Esse movimento aqui, ó, jogou para baixo. Esse movimento lateralizou, esse movimento jogou para cima, esse jogou para baixo, esse lateralizou. Quando você vai entender uma liga, sempre que a gente tem a nossa referência, eu vou colocar ela aqui de novo para vocês entenderem. Agora presta atenção, a gente não está falando mais de momento gráfico, apenas de referências de subida, perfeito? Vou marcar aqui o 2-1 e vou marcar aqui também 1-2. Pessoal, toda vez que sai um under, aqui ó, um 0-1 em cima de 1-2. Ou seja, jogou aqui já estava, né? Mas aqui jogou de novo. Então não tem entrada aqui, não tem entrada aqui, não tem entrada aqui, não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui. Opa, aqui jogou para cima. Olha que coincidência. Logo em seguida, ele pagou. E pessoal, isso aqui não é padrão, tá? Só estou mostrando movimentos gráficos. Que esse aqui joga para baixo, esse aqui lateraliza, joga para baixo, lateraliza, lateraliza, joga para baixo. Então, o que que eu estou mostrando para vocês? Se vocês forem entrar, seja por qualquer motivo, por qualquer situação, optem sempre, pessoal, por entrar depois de um jogo over em cima de um under. Porque você sabe que as linhas subiram, sem entender de gráfico. Porque quando ele faz esse movimento aqui, ó, qual linha que a gente estava aqui? Quando ele faz esse movimento aqui,
O único jogo que ele jogou as linhas para cima foi esse. Aqui, ó, jogou para baixo, lateralizou, lateralizou. É como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó. Eu vou fazer um gráfico desse movimento aqui, sem a gente ter o gráfico, né? Porque isso aqui são horas passadas, para que vocês entendam o que estava acontecendo. Vou começar do 0 a 0, então. O que ele fez, ó. Vou marcar aqui a linha aqui, essa cor aqui. Perfeito. Aí vamos lá. Aí o que ele fez aqui, ó. Só marca aqui em cima. Então vamos. O que ele fez? Aqui para baixo. Aqui para baixo. Aqui lateralizou. Aqui lateralizou. Aqui para baixo. Aqui lateralizou. Aqui para baixo. Como é que tu vai entrar nisso aqui? Aí, ó. Lateraliza, cai. Lateraliza, cai. Quanto que para? Aqui, o que ele fez? Jogou para cima. Aí, pegou um aqui. Aí, ó. Pronto. Percebe, pessoal? Isso eu estou mostrando para vocês só para vocês entenderem que a ideia de queda ela tá muito ligada a esse placarzinho aqui, ó. De preferência o 0 a 1 em cima de quê? De 1 a 2. Por quê? Porque essa região aqui é uma região onde ele vai fazer o quê? Jogar todas as linhas para baixo. Se ele jogou todas as linhas para baixo, você não vai fazer entrada. Ah, professor, logo em seguida pode pagar 8 gols? Pode, gente, pode pagar quantos gols que ele quiser, mas não é a tendência. E por que não é a tendência? Porque a gente acabou de ver lá em cima, por A mais B, que quando ele dá um sinal de queda, a tendência numa liga com amplitude legal é que caia muito. Quando dá um sinal de subida, a tendência é que suba muito. Então, sempre que a gente for fazer, sempre que a gente for ter essas situações, vocês precisam entender assim, à frente de que vocês estão entrando. Então, aqui, ó, depois que pagou esse 0 a 1, gente, eu tenho um padrão muito bom e tal, esquece. Depois que ele joga para cima, se você tiver alguma coisa para você operar graficamente, de qualquer forma, aí fica muito melhor, porque as linhas estão subindo. Então a gente precisa entender em que momento a gente está. Tá? Vamos pegar um outro mosaico aqui para a gente trabalhar uma linha. Ó, 2 a 1. Esse 2 a 1 aqui, ó, jogou para baixo. Esse aqui jogou para cima. Esse aqui lateralizou. Esse aqui lateralizou. O último movimento dele foi para cima. Então caiu, subiu. Lateralizou, 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 lateralizou. Pronto, subiu de novo. Aqui subiu de novo. Aqui caiu. Depois que caiu aqui, não tem mais entrada. Por quê? Porque jogou para baixo. Aqui caiu de novo. E esse aqui tinha entrada? Também não. Só lateralizou. Agora subiu. Aí agora aqui pagou outro, lateralizando. Entende? Então vocês precisam estar na linha que está o quê? Subindo. Se vocês optarem por uma linha que está caindo, vocês vão levar muito head, ó. Aqui está subindo, aqui caiu. Aqui está subindo, aqui caiu. Aqui lateralizou, aqui subiu, ó. Lateralizou, lateralizou. É uma linha que tem sobe, desce, lateralizou e agora está pagando. Esses movimentos, ó, lateralizou, pagou um under aqui, não tem mais entrada aqui, tudo, a não ser que ele consiga pagar um over na 41, ou na 44, ou na 47, entende? Então, sempre que a gente for fazer esses movimentos, sempre que a gente for entender, tem muita gente procurando over depois de uma entrada que joga para baixo. Então, isso, pessoal, é algo muito, muito perigoso. Espera a liga jogar para cima. Se o último movimento foi para baixo, cara, desconfia da sua entrada, aborta. Sabe, uma sensação que eu vou passar para vocês. Às vezes a gente começa uma banca com 300. Aí você vai, você perde. Daqui a pouco você pega uma que você volta para 300. Não dá um alívio? Aí você fala assim, caramba, que alívio. Ou seja, se você não tivesse entrada em entrada que não eram boas, que não eram top, que não eram ótimas, você já está com aqueles mesmos 300. Então sinta-se aliviado por não fazer entrada que você não tenha o movimento legal. Às vezes você vai achar assim, professor, eu achei que estava tudo perfeito, estava tudo uma maravilha, entrei e tomei head. Vai acontecer? Vai.
mas a chance de você tomar head é muito menor. Perfeito? Então, essas situações aqui, ó, pagou um under, pessoal, em cima de um over, esquece. A não ser que você esteja no gráfico, aqui a gente não está trabalhando gráfico, aqui a gente está falando só de mosaico, e no gráfico diz assim, ó, toda vez que ela bate no 40, ela lateraliza. Ou seja, estava no 45, aí pagou um under em cima de um over, ela caiu e embaixo tem um over. Ótimo, ali você tem entrada para over, tá? Mas a gente não está utilizando gráfico. Eu estou trazendo isso aqui só para vocês entenderem. Pagou um under em cima de um over, gente, desconfia, tá? Reveja a sua entrada, pensa bem, porque realmente é uma situação muito complicada, beleza? Esse é um outro tema que eu também queria abordar com vocês. A gente já tinha falado sobre isso em algumas aulas, né, em uma aula específica, então ela vai estar lá para quem quiser assistir novamente. Isso é muito, muito importante. Sempre vocês vão ver a linha que vai abrir a sequência, ela vai começar. Aí ela vai começar pagando um under em cima de um over. E nunca mais ela paga under ou over em cima de under. E aí, por que o pessoal entra em sequência? Porque não espera o movimento de subida. Tá? E aí digo para vocês, teve um aluno que chegou para mim lá no início e falou assim, professor, eu entrei, eu operava justamente desse jeito, professor, o que aconteceu? Eu esperei aquela sequência under, aí pagou um over, eu achei que a sequência já tinha quebrado. Pessoal, essa sequência under aqui, ó, se pagar um under aqui, pagar um over na 50, não quebrou a sequência under. Como assim, professor? Porque o gráfico não fez nenhum sinal de subida, ó. Caiu, lateralizou, 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 lateralizou. Ou seja, se pagar over em cima de over, a liga ainda está para baixo. É o último movimento que ela fez que manda. Por exemplo, aqui pagou um over em cima de under, jogou para cima, aqui jogou para baixo, aqui jogou para baixo. Aqui não jogou para lugar nenhum, mas era um para baixo que continuou que lateralizando morro abaixo. E por que eu vou lateralizar morro abaixo? Morro abaixo, a liga está indo para baixo. Então, ó, desceu, desceu, lateralizou, under com under. Depois desceu, lateralizou, over com over. Tem 3 over, pagou outro over seguido, outro over. A liga ficou boa? Não. Ela só está lateralizando para daqui a pouco ela, ó, pum, cair de novo. A liga só fica boa. Eu tomei um head ontem por causa disso. Aí, tipo assim, eu tinha jogado ambas em cima de ambas. Eu tinha esperado bater o ambas, aí bateu em cima de ambas. Aí na próxima eu fui entrar, tomei o head. Aí eu falei, opa, pera aí, tá lá embaixo ainda, tá pouca porcentagem, o gráfico tá lá embaixo. Aí eu esperei ele dar a subida para fazer o galho daquele head na subida dele. Aí deu certo. Ou seja, Entendeu? só deu certo depois que pagou um ambas, sim, em cima de um ambas não, não é isso? Sim, eu esperei ele romper os 40 que tava lá. Aí eu esperei ele romper, isso que ele rompeu, eu entrei de novo. Aí eu fiz o galho daquele head que eu tomei. Ah, Entendeu? tá. Mas eu Tu esperei. deixou a tua stake e jogou ela ali pra cima, né? Perfeito. Sim, E ó, e tem sim. muita gente, perfeito. Quem falou aí? Vitor, Vitor, perfeito, Vitor. Porque tem muita gente que toma um head aqui que quer recuperar aqui. Pessoal, mas por que você tem que recuperar o seu head aqui? Você pode esperar ela chegar no movimento e recuperar ele aqui, ó. Mas tem gente que é ansioso, é agoniado, aí começa a suar, aí olha para a banca, enfim, pessoal, controle emocional. Tá? Antes da gente passar para o. Oi? Josemar, Oi. a lateralização, ele é um futuro hedge silencioso, porque se você não tiver uma tensão ali, ele tá Exatamente. caindo em cima de um ambas ali, mas a linha do under tá subindo. Exato. Tipo assim, o under 2,5 tá todo lateralizado, né? Aham. Aí, é igual você falou aí, ele paga um over em cima de um over, mas ele não teve movimento. Aí a pessoa Nenhum. acha que vai. É, É aonde acha. tá na cabeça. Exato. Aí acha assim, pô, agora eu tô bem, agora mudou. Não mudou nada. Não mudou nada. E é o próximo assunto que a gente vai falar agora, que de uma forma bem rápida, pessoal. Olha só, eu tenho visto muita gente falar assim, poxa, professor, eu tava lá no 45, fui jogar defesa de queda, deu ruim. Pessoal, defesa de queda é onde ela não tem uma grande probabilidade de cair. Perfeito? Perfeito. Então, defesa de queda, 30. Defesa de queda,
No máximo 35. 35 vocês podem usar. Pronto. Ah, professor, eu estou usando essa defesa de queda no 55. Mas que defesa de queda no 55, gente? Se o 55 é para cair, o 55 é para cair. Você está jogando para não cair? Ora, aí você está jogando tipo 80% a favor da casa, 20% a favor de você. Não é melhor você jogar a defesa de queda aqui embaixo? Se você for jogar a defesa de queda no alto, você vai tomar, sua banca vai durar pouquinho tempo. Defesa de queda, mas por que isso, professor? Porque aqui, pessoal, quantas quedas eu tive do 35 por 30? Uma. Então, vale a pena eu jogar aqui. Quantas quedas eu tive do 55 por 50? Um monte. Toda vez que ela passou, ela caiu. Por quê? Porque ela não fica aqui em cima. Então, por que eu vou defender a queda aqui, gente? A defesa de queda aqui. Ou ainda melhor do mundo, quando ela bater no 30 aqui. Esse cenário, sim, você tem defesa de queda, principalmente numa liga que já tem o movimento marcado. Do resto, pessoal, não faça defesa de queda aqui em cima. Tem muita gente fazendo defesa de queda lá em cima, onde que é para cair. Como é que você vai defender uma coisa que ali é o lugar dela cair? Tá? Então prestem muita atenção nisso. Tá? Deixa eu pegar uma outra liga aqui para a gente tentar exemplificar. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é que às vezes, ó, pronto, defesa de queda no 55 não existe. Onde tem defesa de queda? No 30. É legal? É. O melhor momento, 25 é legal? É. E o melhor ainda, quando ela cair por 20. Porque você está defendendo para ela não ficar nessa área. Professor, por que o 30 é uma defesa de queda boa? Não entendi. Porque, olha só, quando você vai jogar, tudo é probabilidade. E essa região aqui, ó, todos esses jogos aqui, todos eles, quantos jogos que ficaram abaixo do 30? 1, 2, 3, 4 jogos. 96 aqui em cima. Então, quando ele chegar aqui, se eu jogo para ele não cair para o 25, eu estou jogando a favor da minha ideia. Agora, não, professor, eu vou fazer uma defesa de queda aqui no 50. Que defesa de queda no 50, gente? Aqui ela bate no 50 e cai. Olha o tanto de jogo que eu tenho abaixo do 50. Por que que eu vou fazer isso? O 50 é um movimento de queda. Então, a defesa de queda tem que ser nessa região. E quando você faz uma defesa de queda, você está operando contra a tendência. A tendência de queda, de under, você está jogando um over. E ele só é interessante aqui. E se você pegar aqui, logo em seguida tem um jogo under. Tem entrada? Não, porque não mudou a tendência. A única coisa que você fez foi defender a tendência para ficar pior do que estava. Entende? Então esse entendimento tem que estar latente em vocês, beleza? Dúvidas sobre isso, pessoal? Acredito que não, né? Todo mundo entendeu? Então não quero ver ninguém fazendo defesa de queda no 50, no 55. Existe uma defesa de tendência, uma reversão de tendência, mas você tem que saber o quanto isso é arriscado. Ou seja, aquele 40 lá na Premier tinha uma defesa de quê? De tendência. Caramba, professor, você acabou de falar, mas é uma defesa de queda no 40? Sim, uma defesa de queda no 40 porque é uma reversão de tendência. E aí se sobe o 40 de novo, você joga ele para cima de novo. Beleza? Aí, ó, vamos voltar lá para a gente ver. Olha que beleza. Aí, ó, caiu, aí, ó, não precisei nem falar muito, né? Caiu do 35, não tem entrada. Subiu, meu irmão, subiu de novo, aí, ó. Subiu, aí, ó. Caiu aqui, não tem entrada, aí, ó, pelo mosaico. Caiu, não tem entrada, não tem entrada, não tem entrada. Jogou para cima, aí, ó, pronto. Aí agora aqui, vai lá e paga um under, o que você vai ficar fazendo aqui dentro, cidadão? Aqui para cima, cidadão? Nada, cidadão. Ah, mas pagou 30-0, não importa, mas não tem entrada. A maioria das vezes não vai pagar. Beleza? Então é basicamente isso. Olha onde é que ele chegou. Ah, vou fazer uma defesa de queda no 55. Mas, meu irmão, o 40 já foi. Quantas vezes a gente falou lá na primeira parte, né? Chegou no 40, depois assista essa aula para vocês verem. Caramba, olha só, o professor falou bem antes, chegou no 40 aqui, joga para cima. Pronto, jogou no 40, chegou no 40 para cima. Caiu, perdeu o 40, bum, nada, pagou 2-0. Aí não fica agoniado não, gente. Pagou isso aqui, esquece. Mete o pé, fica só observando. Ah, vou ficar observando. Chegou no 40, chegou no 40. Opa, chegou no 40. Ah, que beleza. Aí, ó. Quer mais o quê? E ainda com jogos under. Perfeitinhos, jogos no esquema.
Agora, claro, nessa região, se você for jogar, você joga um over. Pagou, você continua. Não pagou, meu irmão, mete o pé. Ou você nem precisa mais jogar over, que já foi já a passagem. Beleza? Perfeito? Pessoal, vou ver quanto tempinho aqui que eu quero falar de um outro assunto também. Tem 14 14 minutos. minutos. Beleza. A aula está sendo rápida hoje, mas acho que está sendo legal, né? Acho que está todo mundo pegando bem. Pessoal, olha só, eu fiz uma aula hoje sobre a questão de Big Odd, tá? Sobre a questão de Big Odd. Eu quero passar para vocês que eu sei que muita gente aqui quer alavancar a banca, quer subir e tal. Eu não tenho aqui, cara, é uma falha gigantesca do site Milionários, tá? Eu já falei com os caras lá, mas enfim, cara, eu utilizo, vocês sabem disso, eu tenho essa parceria. Mas se tiver que falar bem, eu falo bem, mas se tiver que falar mal, eu também vou falar mal. A gente teria que saber esses numerozinhos aqui de quais jogos que são, né? Ou seja, eles deixam aqui a porcentagem, que eu acho legal também, mas teria que ter um espaçozinho aqui para você trocar. Eu quero tirar essa porcentagem para número, para saber que jogo que é. Mas, enfim, por que eu quero dizer isso? Porque toda vez, pessoal, que vocês forem operar, opera quando essa liga estiver chegando aqui no topo, e essa daqui também. Gente, aí é no mínimo 4 gols. Tá? E aí eu quero um monte de gente mandando print para mim, falando, olha, professor, isso aqui eu peguei depois daquela hora que você falou. Quando você estiver operando aqui, até falei com um aluno no particular, ele falou, professor, a gente estava trocando ideia hoje de manhã. Eu falei, cara, se você estiver operando e estiver aqui no topo, pô, não custa nada você deixar umas moedinhas nos placares altos, porque o outro também vai estar no topo. Beleza, beleza. Ele mandou um com 75 centavos. Ele pegou, acho que era a odd 67 do 4-0, né? A odd baixa, mas enfim. Olha, baixa para o futebol virtual, né? Então, assim, quando que eu vou operar? Beleza. O over, essa região não tá ótima? Tá. Por quê? Tá subindo. Ela vai até os 70. E aí, quando você liga o gráfico, aqui também tá. Lembra que eu falei no vídeo lá do YouTube? Quem não assistiu, pessoal, assista. Aproveita, galera. Assista o vídeo para me ajudar a disseminar ainda mais o meu canal. Curta, compartilha, comenta, que vai me ajudar muito. Beleza? Estou até fazendo mexer na nossa aula. Olha aí que beleza. Então, mas vamos lá. Essa região aqui, pessoal, quando ela tá nessa região, junto com isso aqui, ó, pessoal, galera, coloca pelo menos umas moedinhas. O que você não pode é, a partir do momento que deu um tiro para baixo, olha aqui, deu um tiro para baixo, acabou. A liga com amplitude aqui, ó, foi lá no alto, não foi? Não foi no 55, não é muito alto para o 3,5? É ou não é? 11 jogos pagar 3,5. Sim, sim. Claro que é, professor. Olha onde é que ela veio, gente. No 5. Aí olha como é que ela fica boa de novo. Porque se ela subiu muito, ela tem que descer muito. E se ela desceu muito, a chance é que ela suba muito, principalmente se ela romper essa barreira do quê? Dos 30. Aí depois ela Então, pode subir. a partir desse 25 seria legal deixar umas moedinhas já, porque ele já está em movimento de subida e tá tendo amplitude. Então, nesse movimento, sim, só que ela precisa romper o 30, tá? Já que a gente está falando só de 3,5, Correto. deixa eu desligar. Olha só, esse 30 aqui é o divisor de águas, tá vendo? Por quê, professor? Ela não caiu aqui, ó, como é que eu falei? De uma forma discrepante? Caiu. Então, onde que ela vai subir de forma discrepante? Do 30 em diante. Qual que é a barreira absurda dela? 30. Então, 30. o ideal é você fazer isso, de preferência, Do 40. após os 30, beleza? Junto com o gráfico de 2,5, que tá legal. Aí depois do 30, Perfeito. perfeito? Então, pessoal, é uma sacada que vocês vão começar a perceber que daqui a, ó, por exemplo, essa região aqui tá legal pro over, mas 2,5, mas não tá. Então vai estar pagando 3 gols. O que você pode fazer? Deixar uma moedinha onde? 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 3 gols exatos, pessoal. Ora, tá O pagando placar 2 e... correto é 3-0, 0-3, Você 2-1, pode 1-2. deixar no 0-3 só, que eu recomendo, 3-0, 0-3, ou nos 3 gols exatos, quem é mais conservador. Professor, mas por que você está vendo isso? Claro que eu estou vendo isso, eu estou vendo o over 2,5 subindo e o over 3,5 descendo. Ora, por que então que eu já não deduzi que nessa região da Super está pagando muitos jogos com o quê? Com 3 gols. Ah, não, professor, não quero, vou só no mínimo ali, over 2,5. Ótimo também. Eu estou dando para vocês possibilidades, beleza? Perfeito? Então, galera, entendam esses movimentos. Ah, professor, estava no 5 aqui, pagou uma Big Odd. Vai, vai.
Tava no zero, pagou. Vai, porque se ela desceu muito, ela precisa pagar para subir. Agora, se você ficar procurando uma Big Odd em 5, 10, movimento de queda, você vai passar sua banca inteira procurando. Agora, se você trabalhar nesse movimento aqui de subida, essa nem tanto, porque essa tá batendo 30 e caindo. No movimento de subida, aí você vai achar 2, 3 seguidas, beleza? Totalmente diferente. Olha esse movimento. Aí, ó, que movimento é esse aqui, ó? Que liga foi essa? Era o quê? 40 e depois o 35. Gente, perdeu 40, lembra? Perdeu 40. Sai! Olha isso, o que ela fez depois que perdeu. Ah, professor, aqui pode ser que tenha pagado over na lateralização. Pode, cara. Mas para que tu vai ficar aqui e correr esse risco? Perdeu, vai embora. Não tem mais 40. A Copa, o que a Copa estava fazendo? Quando a gente ligou a Copa, ela tá fazendo esse movimento, ó, vai e volta. Chegou aqui no 30, e, ó, se fosse aqui uma defesa de queda no 30, tava ótimo. Por quê? Porque a gente não tem esse movimento aqui, ó, só tem uma caída no 25 e outra aqui. Daqui a pouco esse 25 vai ser o que a gente chama de quê? De bebê abandonado. Entende, pessoal? Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. Essa aula nossa, acredito que já esteja acabando. Faltam 8 minutinhos, tá? Eu vou dar mais uma passadinha aqui, que eu quero falar sobre uma outra coisa que aconteceu com um aluno aí. Eu quero passar para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vi que abriu o microfone aí. Não? Para mim tá tranquilo. Tranquilo? Então, olha só, pessoal. Vamos lá. A gente falou de vários cenários aqui, fui um pouquinho mais rápido, mas acredito que tenha ficado bem entendido. Vale a pena demais assistir essa aula, mas demais mesmo, novamente, tá? O que eu quero passar para vocês teve um aluno que saiu do grupo, eu fui conversar com ele para ver o que aconteceu. Ele falou, professor, futebol virtual não dá e tal, não é para mim. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, olha, eu estava vindo há quase 2 meses positivo, e aí com 3 dias eu perdi tudo. Eu falei, olha, a gente precisa trabalhar, você precisa trabalhar o emocional, né? Como é que você ganha 50 dias e perde 3 dias e aí compromete tudo que você ganhou? A pessoa que perder, pessoal, tiver um green, tiver lucrativo durante 50 dias e só 3 no negativo, é a pessoa mais lucrativa do mundo. Não existe isso no mercado de ações. Não existe. Às vezes você fica 3, 4 meses no negativo. Beleza? Só que aí o que acontece? Quando você toma um head, você não aceita um dia ruim. E a gente vai ter dias ruins. Não adianta, você vai ser o melhor, você vai fazer a melhor análise e aí você vai tomar um head. O que você faz? Fecha o computador. Ah, professor, volto só amanhã? Não, eu não sou desse tipo. Procura um momento interessante. O que você não pode fazer é gale depois do head. Gale, gale, gale. Você vai perder sua banca. Não adianta, não adianta, você vai perder. O joguinho foi feito para perder. O que vai virar a chave de vocês? Perdeu? Esquece. Ah, professor, logo depois saiu 2-8-0. Não importa. Não tinha entrada, não importa. Você vai procurar sua entrada boa de novo. Ah, professor, entrei e recuperei. Ótimo. Agora, perdi aqui. Ah, não, não posso. Perdi aqui. Não, eu tenho que recuperar. Perdi. Acabou. Você vai pegar uma sequência e ir embora. Ou seja, em 50 dias positivo, o cara pegou 3 sequências e perdeu tudo. E não tem nada, pessoal. Em 50 dias, você ficar positivo em 3 negativos, tá ótimo. Você é o melhor do mundo. Entendam isso. Não façam dessa forma. Do mesmo jeito que você saiu um dia no green, no outro dia você sai no red. E tá tudo certo. Isso é renda variável. Ela vai o quê? Variar. Se você quiser lucrar todos os dias, no dia que você não lucrar, você não vai aceitar. E você vai voltar para o mercado e devolver tudo, porque o seu psicológico está abalado. Agora, levei um head. Entrei no lugar errado, levei um head. Vou ficar aqui aguardadinho, aguardando. E você esperou 40 minutos, ou seja, você não precisa voltar no dia posterior. É a maior balela do mundo. Você não pode entrar em mercado ruim. Acabou de tomar o head, viu que o mercado ficou ruim? Para. Mantenha sua stake, faz igual o colega fez. Pega a sua stake, se tiver que fazer uma gala, se tiver que fazer mudar a sua stake, muda no momento bom. Você fica sentadinho ali só esperando. Opa, rompeu. Vai. Só vai. Agora, não, perdi aqui, ó. Agora eu vou tentar recuperar aqui. Agora eu vou tentar recuperar aqui. Acabou, foi embora a sua banca. Perfeito, pessoal? Então, olha só. Esse mercado é de renda variável. Se vocês quiserem ganhar todos os dias, vocês vão perder. Perfeito?
Perfeito? É como diz o ditado, né, Josimar? Deus te dá 24 horas no dia. Você não pode deixar seu dia acabar por causa de 10 minutos, né? Não. E tem gente acabando com a banca em 15 minutos. E o que ele demorou a Sim, ganhar 2 meses. Entende? correto. Acho que não Ah, pode deixar se abalar, mas eu acho que ele não. não deve ter tido gestão. Acho que ele foi Sim. mais Ó, a do grande. uma coisa que eu falo para vocês. Ah, professor, stop loss é necessário. Stop gain não. Se você está ganhando, continua. Ah, não. Aí, professor, a minha meta é 10, é aquilo que eu sempre falo, minha meta é 10, é R$ 100. Ok, tira 70. Aliás, minha meta é R$ 70, você fez 100. Da sua meta, tira 70%, guarda, acabou. Nesses 30% você pode ficar brincando ainda. Quem sabe com esses 30% você faz mais 100%. Agora, perdeu esses 30, meu irmão, mete o pé. Volta só quando você for operar de novo. Que seja no outro dia, que seja no outro momento. Entende? E não entre na bet tendo só 10 minutos, só 20 minutos, entre no intervalo do almoço, porque daí a pouco vai dar hora de você voltar para o trabalho e você está ali fazendo galha ainda. Aí você vai ficar desesperado e jogando para frente. Perfeito? Perfeito. Beleza, pessoal? Excelente. No mais, olha só, esse conteúdo a gente falou nele rapidinho, tá? Queria agradecer aí vocês, tá? Essa semana agora que vai iniciar, eu não vou dizer que eu vou ficar todos os dias sem fazer aula, que é essa semana do Natal, mas como eu vou estar em Minas, vou estar lá com meus pais, então provavelmente eu vou estar ocupado, mas tendo um tempinho, eu vou, galera, 3 horas da tarde, bora de aula? Bora. Não vou deixar vocês, podem mandar mensagem, tá? Eu sei que o Vitor sabe aí, a gente troca bastante ideia no privado. Tô falando do Vitor porque eu tô vendo ele aqui, mas todo mundo quiser mandar mensagem, vocês sabem, eu respondo Sim, sim. rapidinho, tá? Então tô sempre aí ajudando vocês. No dia que eu fiquei sem internet, eu fiquei ajudando uma galera no privado. Acho que foi até interessante também, né? Um momento de ajudar no privado, que aí cada um fala a sua dúvida. Então, pessoal, o que eu puder ajudar vocês, vocês podem contar comigo. Se alguém puder mandar o print aí do telefone aí da aula, eu vou colocar lá no grupão, se vocês puderem falar como ficou a aula. O meu canal do YouTube também, pessoal, quem puder dar uma moral lá, curtir, deixar os vídeos rolando, que eu sei que muita gente não tem tempo, mas deixa rolando lá, que o YouTube vai entender que está sendo legal, para eu tentar disseminar o conhecimento aí. Tem muita gente que opera bem com os vídeos do YouTube, eu sei que está ajudando bastante gente. Ajudo também a galera do grupão. Então é isso. Fazer. Aí o Vitor já acabou de mandar aqui. Fazer o que a gente pode fazer, beleza? Então, um forte abraço a todos, tá? A gente vai se falando aí, mas de antemão já um Feliz Natal. E agradecer de novo a cada um pela confiança que vocês têm em mim. Muita gente aí já operar, tem gente que já operava, né, antes de eu saber que existia o futebol virtual, né? Então é isso aí, é seguir, cada um se ajudando. A questão do grupo, pessoal, vamos ter muito amor. Às vezes a pessoa chega mal-humorada, não falou bem comigo, tudo bem, mas de repente o cara perdeu uma banca que era para ganhar e perdeu. Vamos ter amor às pessoas, tratar bem o próximo, que vai dar bom, beleza? Se não tá legal, fecha o grupo, respira fundo, volta no outro dia, volta depois, deixa a mensagem do cara sumir e a gente vai. Perfeito, pessoal? Então, acredito que Perfeito. amanhã